Como surgiu a oligoterapia? A oligoterapia é um estudo que foi feito em 1980 por Jacques Benveniste, sobre a memória da água. Né? É impressionante, eu levei 8 grupos à França para falar com ele sobre este assunto, e ele dava uma aula para o meu grupo, né, durante 8 anos. Depois, infelizmente, ele faleceu, porque ele foi ameaçado por diversos laboratórios, porque não precisaria mais remédios, né, só a memória dele, e ele provava, e ele foi condenado pelos laboratórios, que não queriam de jeito nenhum, viviam ameaçando ele de morte. Ele morava em Calmar, na França, dentro de uma verdadeira fortaleza, e com 50 cientistas que provavam que a memória da água existia e que você não precisaria usar nenhuma substância, porque só a energia dele gravada na água reagiria igual a qualquer pesticida, a qualquer mineral, a qualquer tratamento que você fizesse com medicação. E ele provou isso muitas vezes. Uma vez foi para Oxford e fez uma transmissão de energia através da internet para uma pessoa que sofria do coração. Ele fez citicolina, e a citicolina transmitida via internet fez a pessoa reagir no laboratório dele em Calmar como se tivesse tomado a citicolina, só recebendo a energia dele. Então, Benveniste, ele iniciava em 1980 um programa de pesquisa sobre as altas diluições homeopáticas. Aliás, eles que também combatiam muito a homeopatia, dizendo que a homeopatia não funcionava. Então, o governo francês contratou ele e a equipe dele de 50 cientistas, pesquisadores, que em vez de colocar a ideia da homeopatia abaixo, ele diz ao contrário, provaram que a homeopatia funcionava e que funcionava também na era mais moderna, gravando através da energia da memória, não através de uma planta. Por exemplo, a homeopatia, você pega o produto, tira a energia dele, dinamizando, batendo numa almofadinha, até hoje é feita assim, né? Batendo para tirar a energia, a potência depois tira a erva. No caso da oligoterapia, eles gravam a energia, como vocês estão vendo as figuras agora, ele grava a energia no computador, com um microfone igualzinho aos que usamos de lapela. E ele grava a energia emanada, o som emanado pelo remédio, é só dinamizar, não precisa ter ele lá dentro, é só dinamizar, quer dizer, fazer com a mão. Nós víamos todas as 8 vezes ele fazia a mesma demonstração. Pegava um coração de uma cobaia, né, que era um pouquinho da Índia, o coração batendo através que fica de molho num hormônio para ficar batendo, e ele usava um soro tingido com azuleno, e cada vez que ligava o computador com a energia gravada do remédio, transmitia para esse coração, e ele enchia os tubinhos de ensaio rapidamente. Quando desligava o computador, ele só enchia um pouquinho os tubinhos de ensaio. Então ele provou diversas vezes, só podíamos entrar de 4 em 4 na sala, muitos médicos foram comigo e constataram que realmente, uma vez até ele ficou muito bravo porque nós atrasamos muito e ele não pôde fazer a reação, que só durava 6 horas aquele coração batendo. E nós, infelizmente, atrasamos pelo trânsito, não chegamos a tempo para ele fazer a demonstração. Mas todas as outras vezes ele fez a demonstração. Meu filho, sempre que foi comigo, e dizia: mãe, ele faz a mesma coisa que eu faço com a música. Né? Eu gravo diversos instrumentos, que ele toca diversos instrumentos, e depois faço a mixagem. E consigo fazer uma orquestra. E ele fazia a mesma coisa, juntava todos os elementos que estavam desequilibrados, como eu estou mostrando para vocês, e transmitia para uma pessoa, e essa pessoa reagia igualzinho como se tivesse tomado remédio. Então ele grava na água, porque ele diz que a água tem memória.
Então eu tenho aqui o esquema que meu filho que fez, porque ele não deixava fotografar e ele estava sempre ameaçado pela indústria farmacêutica, que disse que não precisaria mais ter remédios. Só você poderia ter a energia do seu remédio por telefone, você poderia tomar o remédio pela internet, você poderia comprar, ele me deu inclusive um CD com toda a gravação de diversos oligoelementos, que ele sabia que eu trabalhava com oligoelementos, para transmitir para a água quimicamente pura. A única coisa que ele usava como conservante é a glicerina bidestilada, para manter aquela energia intocável. Tanto que eu tenho oligoelementos de 20 anos atrás e que está impecável, né? É só a energia que está ali dentro. Portanto, ele não faz mal, ele só vai encontrar a energia que está desencapado, o fio que está desencapado e que você está necessitando, sem fazer mal para mais nada. Ele disse que também não teria mais pesticida, porque bastaria colocar um som que ninguém ouve, somente a energia do bicho que ele vai querer matar, o mosquito, ou seja, as pragas qualquer, e então ele fez a memória da água. Depois também, eu falo muito, porque depois fui estudar em Namoto também, um japonês que grava o som, por exemplo, ele gravou um discurso do Hitler e depois ele, na água, botou dois microfones, 2 alto-falantes e no meio colocou a água. E essa água congelada, ele tem um livro, inclusive, né, sobre isso. A água fez a figura de uma figura horrorosa, com uma foice, né? Um homem horroroso com uma foice. Depois ele gravou a memória dos discursos de uma pessoa boníssima, que é a Madre Teresa de Calcutá, e que fez uma estrela lindíssima. E, aliás, eu gravei a minha voz também, e também fez uma figura muito bonita. E graças a Deus, né? Teve uma hora boa. E com certeza com isso você vai entender como funciona os oligoelementos. Você tem todas as fotos que o meu filho tirou, inclusive eu tenho uma foto com ele com a minha apostila, e ele louvava e pediu que eu sempre fizesse propaganda do seu método, e eu prometi que introduziria em todos os meus cursos a memória da água, que é como eu tenho os oligoelementos, só energia gravada na água, quimicamente pura. E, portanto, eu vou perpetuar até morrer. Ele, infelizmente, foi fazer eu não soube muito bem como ele morreu, ele tinha 60 anos e foi fazer uma cirurgia de vesícula, eu acho, e morreu bestamente nisso. Então a gente fica pensando o que foi. Ele chegou a vir ao Brasil e eu tenho muitas publicações científicas dele provando a memória da água, né? Que tanto eles queriam combater, dizer que não existia, porque as indústrias farmacêuticas, as indústrias agropecuárias, tudo, não precisariam mais usar pesticidas. E tudo viria, na apostila você tem bem detalhado, tudo viria por telefone, pela internet, e agora com meus oligoelementos que eu trouxe gravada a água, que é para poder vender, porque senão eu não conseguiria registrar a memória da água, né? Eu não poderia patentear uma coisa que ele morreu por isso, eu também não quero morrer na primeira esquina. Portanto, aqui tem uma coisa que a vigilância sanitária já liberou e, portanto, aqui é como se fosse homeopatia, só a memória do oligoelemento.